cada membro da nossa família, cada área da nossa vida para Ti. Sim, Deus. Nossos dons, nossos talentos, o nosso tempo, o nosso tesouro, o nosso testemunho, o nosso templo, cada parte da nossa vida, nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Sim, E Deus. colocando o Senhor em primeiro lugar, todo o resto se ajeita. Verdade, Deus. Quando a gente tira o Senhor do primeiro lugar, aí a gente não sabe o que coloca primeiro e a vida fica desorganizada e está tudo para trás. Mas o Senhor no trono, com o Senhor no primeiro lugar, todo o resto se alinha, todo o resto se ajeita. Fique Verdade, com cada um de Deus. nós. Dá-nos uma boa manhã. Em nome de Jesus. Amém. 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 Temos 26 conexões. Acho que uma pessoa saiu. Mas hoje, no estudo da lição, a lição hoje foi, sabe para onde? Já foi para João 11. Já foi para a ressurreição de Lázaro. Essa lição, ela é o seguinte. O tema dessa semana é qual? O tema dessa semana é sinais de divindade. Então ela está pegando vários sinais, vários milagres ao longo do livro que provam que Jesus é Deus. Então por isso que ela começou com a história no capítulo 6, capítulo 6, depois foi o capítulo 9 e agora estamos no capítulo 11. Quando for na próxima semana, que vai ser o quê? Próxima semana vai ser, o nome é História de Fundo, o prólogo. Aí vai voltar para João 1. Ou seja, essa lição não vai seguir uma linha cronológica. Ela vai tratar temas do Evangelho de João. Então ela vai para frente, vai para trás, mas vai nos ajudar a entender os temas, cada assunto que o livro de João trata. Nessa semana nós estamos estudando a questão da divindade. João quer provar para o leitor que Jesus é Deus. Então ele selecionou milagres que os outros evangelistas não contam, mas que na visão dele só esses milagres são suficientes para nós entendermos que Jesus é Deus. Então nós vimos quais milagres? Nós vimos o milagre dos 5 pães e 2 peixes, ou seja, chegou 5 pães e 2 peixes para Jesus, Jesus multiplicou para que 5.000 pessoas comessem. Você acha que uma pessoa normal faria isso ou só uma pessoa enviada de Deus, não o próprio Deus faria isso? Somente Deus. Depois a cura do cego, um cego de nascença. A pessoa nasceu cego, nunca tinha visto nada e essa pessoa agora está vendo. Isso é uma coisa que Deus fez. Somente uma coisa que Deus fez. E a quinta-feira é a prova definitiva. Esse milagre aqui é um milagre que não tem outro igual na Bíblia. Não tem outro igual assim, desse nível, que prova que Jesus é Deus. Então hoje é a ressurreição de Lázaro. João 11. Olha só, as outras ressurreições que a gente encontra na Bíblia. Não, falo já isso aqui. João 11, ele está repleto de tristeza, como diz aqui na lição. Tem a notícia da doença de um amigo querido. João 11, do 1 ao 3. Ali a gente encontra Jesus andando com seus discípulos e chega a notícia de que Lázaro está muito doente, está quase morrendo. É muito difícil você receber a notícia de uma pessoa conhecida sua estar com a doença terminal. Ah, fulano de tal tá acamado, ele tá tempo de morrer, tá com uma doença terrível, tá com câncer em estado terminal. A gente fica preocupado, a gente mobiliza, a gente pede oração, né, no grupo da igreja, pede oração a todo mundo, porque sabe que aquela pessoa talvez possa não escapar daquela doença, talvez não escape daquela dificuldade. Às vezes a pessoa precisa de dinheiro, vamos fazer uma vaquinha para ajudar aquela pessoa. Então é uma situação muito triste. A notícia da doença de um amigo querido. Depois vem o choro pela sua morte. Jesus chorou. É interessante que esse verso, Jesus chorou, é só isso. É só essas duas palavras. Jesus chorou. Porque é uma coisa tão significativa, é um pedaço tão significativo do caráter de Jesus, que João deixou somente essas duas palavras para que a gente
refletisse o quanto Jesus era Deus e o quanto Jesus era humano. Jesus era Deus para fazer todos esses milagres, para ler a mente das pessoas, para curar, para restaurar, mas ele também era humano. Ele sentia a dor da perda e por isso ele chorou. Depois, a queixa das irmãs de que Lázaro não teria morrido se Jesus estivesse presente. Ou seja, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, nesse momento aqui, nós também sentimos a dor das irmãs. Eles todos eram muito apegados a Jesus, eles eram amigos de Jesus. Eles sabiam que se Jesus estivesse ali, Jesus teria curado ele, teria estado com ele e ele não teria morrido. E as lágrimas de Jesus, como eu falei, João 11:35. Agora olha que interessante, agora eu volto para aquele ponto que eu ia falar no começo. Mas Jesus demorou 2 dias antes de iniciar a jornada até Lázaro. Então, Jesus demorou 2 dias no lugar onde ele estava e depois seguiu viagem até encontrar Lázaro. E quando ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Então, onde ele estava, ele demorou 2 dias e ainda demorou 2 dias para chegar lá. Certo? Então Lázaro morreu ali, estava morto há 4 dias quando Jesus chegou. Então essa foi uma atitude de frieza, de desconsideração? Não. Essa atitude de Jesus, como nós todos sabemos, tinha o propósito de revelar a glória de Deus. O que acontece? Os judeus acreditavam, porque os judeus é o seguinte, eles tinham muitas tradições e muitas crendices também. Tinham muitas crendices. Acreditavam que se uma pessoa morresse hoje, no dia da sua morte, ali, nas primeiras 24 horas, a pessoa ainda tinha chance de tornar. Se alguém chegasse lá, se um curandeiro chegasse lá, poderia fazer algum ritual e poderia voltar. Ainda poderia tornar a viver. Mas depois de 2, 3, 4 dias já não tinha mais chance. Se não me engano, é até 3 dias que podia voltar. Depois de 3 dias aí não podia. É isso mesmo. O morto podia voltar até 3 dias. Depois de 3 dias, estava oficialmente morto, não tinha mais chance de voltar. Não tinha mais ninguém no mundo que ressuscitasse ele. E a gente percebe isso porque todas as histórias de ressurreição na Bíblia, sempre a pessoa ressuscita logo após a sua morte, pouco tempo depois da sua morte. Quase todas as histórias, tirando uma que é aquela ressurreição, que foi uma ressurreição sem querer. E foi assim, quando Eliseu morreu, ele foi enterrado e estava tendo um sepultamento na cidade de Eliseu. Aí chegaram uma tropa de soldados inimigos, e aí sepultamento, todo mundo fugiu, estava tendo um velório, né, o enterro, né? E aí quando chegou os inimigos, todo mundo fugiu, cada um para o seu lado, e jogaram o morto em cima dos ossos de Eliseu. E então, quando o morto tocou os ossos de Eliseu, ele se levantou e saiu correndo também. Mas também esse morto tinha morrido recentemente. Então todas as histórias de ressurreição na Bíblia é uma pessoa que tinha morrido recentemente. Então Moisés, ele morreu, ressuscitou, mas também não demorou 4 dias morto. Assim que ele morreu, houve aquela disputa entre Jesus e Satanás. Jesus levou a melhor, Moisés ressuscitou e foi levado para o céu. E assim, por exemplo, o filho da viúva da Sunamita, que Eliseu ressuscitou, também tinha morrido recentemente. Todas as ressurreições que teve no Antigo Testamento não tinha passado de 3 dias. A pessoa tinha morrido ali e depois o profeta, o homem de Deus, ia lá e ressuscitava. Então por isso que os judeus eles tinham essa crendice, também baseado nessas histórias do Antigo Testamento, de que depois de 3 dias, tchau, não tinha mais chance. Então a demora de Jesus só tornou o milagre ainda melhor. A demora de Jesus tinha o propósito de revelar a glória de Deus. Deus pode ressuscitar uma pessoa que morreu agora, ou uma pessoa que morreu daqui a 100 anos atrás. Deus tem o poder para fazer isso. Então, Jesus foi para mostrar isso. Ele tinha o poder de ressuscitar Lázaro. Então, ressuscitar um cadáver em decomposição, que outra prova Jesus poderia ter dado de que ele é o próprio Deus, se não essa? Então, isso ajudou a provar para a mente daquelas pessoas
de que Jesus era Deus. E com isso, Jesus provou que ele tem o poder sobre a morte e que também ele era a ressurreição e a vida. Quem cresce nele, ainda que morra, viverá. Então Jesus usou esse milagre para provar isso, de que ele é a ressurreição e a vida. E olha que interessante, aqui na lição fala um detalhe que eu nunca tinha parado para perceber, que cada milagre de Jesus ajudava a provar uma declaração sua, certo? Quando Jesus restaurava a vista aos cegos, ele estava provando a declaração de que ele era a luz do mundo. Quando Jesus multiplicou os pães, ele estava comprovando a sua declaração também de que ele é o pão da vida. E quando Jesus ressuscita Lázaro, ele está provando que ele é a ressurreição e a vida. Então, cada declaração de Jesus, cada frase dele, sim, tem a água da vida. Quando Jesus oferece a água da vida, aquela restauração para a mulher samaritana, ele está provando que ele é a água da vida. Quando Jesus transforma a água em vinho, enfim. Quando ele morre e do seu corpo sai sangue e água. Então, os milagres do livro do Evangelho de João comprovam as declarações de Jesus. Olha que interessante. Nunca tinha visto essa reflexão, mas isso aqui é muito significativo para a gente prestar atenção. Como o Evangelho de João foi pensado, o quanto ele foi, as histórias desse livro foram selecionadas para que os seus leitores fossem impressionados com a grandeza de Jesus, com a divindade de Jesus. Então, esse milagre, mais do que qualquer outro, aponta para Jesus como doador da vida, como sendo o próprio Deus. Agora, olha que interessante. Essa história nasce milagre da ressurreição, uma coisa bonita, uma coisa belíssima, mas sempre tem aquela parte triste, sempre tem aquela parte desagradável. Muitos dos que estavam ali, das pessoas que viram esse milagre da ressurreição, muitas pessoas creram. Mas entre aquelas pessoas ali, provavelmente tinha alguns fariseus e alguns líderes religiosos lá de Jerusalém que presenciaram aquele milagre. Agora, olha o verso 45. Muitos dos judeus que tinham vindo para visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. E aí, verso 53. E desde aquele dia resolveram matar Jesus. A lição diz assim: Jesus, ele mostra que ele é capaz de trazer os mortos de volta à vida. E qual é a solução que eles pensam? Vamos matar ele. Olha, ele sabe, ele consegue ressuscitar os mortos. Qual é a solução que a gente tem para acabar com ele? Vamos matar ele. Tá. Se ele consegue trazer os mortos de volta à vida, a solução é matar ele? Olha a lógica do pensamento desses fariseus. Se ele tem o poder sobre a morte, entendeu? Será que a morte vai conseguir segurar ele sem matar? Então, olha o exemplo da fragilidade humana em contraste com a sabedoria e o poder de Deus. Exatamente. Então aqui Del colocou aqui um comentário que está baseado no livro A Verdade sobre os Anjos, que é justamente isso que a gente estava falando, que Jesus chorou não só pela morte de Lázaro, mas também porque ele via a incredulidade das pessoas ali. Ele via a dureza do coração. Então você vê, depois de um milagre tão bonito desse, as pessoas ainda estavam confabulando, pensando, estavam ali fazendo complô para matar Jesus, sendo que ele é o doador da vida, sendo que ele tem o poder sobre a morte. Então, gente, presenciando esse milagre, você faz parte de qual público? Daquele que vê o milagre, mas não sente nada, que já está insensível aos milagres, ou você é daqueles que vê e se comove, vê e é transformado? Tem pessoas que veem os milagres, que veem as coisas de Deus e não sentem mais nada, já estão frias, já estão acostumadas. Mas tem aquelas que veem, se comovem e se convertem. De que lado você está? De que grupo você está? Peça a Deus hoje, para que Ele restaure a sua vida, para que Ele nasça em você, Amém. para que Ele torne você sensível aos milagres, para que Ele ressuscite a sua vida espiritual. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa lição, muito obrigado por essa história maravilhosa
e pedimos que o Senhor ressuscite a nossa vida, como diz aquela música, ressuscita nossos sonhos, restaura a nossa vida, Sim, nos Deus. faça, Senhor, ser sensíveis aos milagres, que nós não possamos ficar como aqueles fariseus que presenciavam os milagres mais bonitos do mundo, mas não sentiam nada, apenas aumentava a vontade de matar Jesus. Nos ajuda, Senhor, a permitir que o Senhor faça a transformação no nosso ser, na nossa vida. Que o Senhor ressuscite a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, amém. Amém.